E, por derradeiro, também na DI 7582, o doutor Péricles Martins Moreira falará pela Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia. Vossa Senhoria tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, demais ministros dessa Suprema Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, nobres colegas advogados e demais presentes. Falo em nome da Associação das Comunidades Indígenas Tapeba de Caucaia, que atua na proteção dos direitos indígenas e da própria ordem constitucional que nos rege, e cujos membros tiveram reconhecida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a concessão das medidas cautelares de número 50 de 2024, diante a mora da demarcação e a crescente contexto de violência, para demonstrar que a Lei 14.701 de 2023, chamada Lei do Marco Temporal, contraria frontalmente o texto da Constituição, viola precedente vinculante dessa Corte e produz efeitos profundamente lesivos à vida e à sobrevivência física e cultural dos povos originários. Excelências, a autoridade da jurisdição constitucional não se cumpre plenamente quando os precedentes desta Corte são observados em sua integralidade. No julgamento do recurso extraordinário 10.17.365, sob o rito da repercussão geral, esta Suprema Corte examinou exaustivamente o alcance do artigo 231 da Constituição e, por ampla maioria, declarou a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, superando as razões de decidir da PET 3388, quanto ao tema do marco temporal. Ali se afirmou que os direitos territoriais indígenas são originários e independem de marco temporal e não podem ser condicionados à comprovação de presença física em 5 de outubro de 1988, muito menos à configuração do renitente esbulho. Excelências, não se trata apenas de uma orientação interpretativa. Trata-se de precedente vinculante, cuja observância é exigência constitucional e manifestação de respeito institucional às decisões desta Suprema Corte. No regime da repercussão geral, que vincula não apenas o dispositivo da decisão, mas também a razão de decidir, núcleo essencial do entendimento firmado. Por isso, a tentativa de reintroduzir legislativamente tese já considerada inconstitucional representa grave afronta à autoridade desta Corte e contradiz a própria lógica do Estado democrático de direito. O legislador não pode revogar, por via indireta, precedente constitucional vinculante. A coerência e a integridade do sistema de precedentes exige fidelidade ao que esta Corte decidiu, e, por isso, cumprir o tema 1031 é um dever constitucional. Excelências, além de violar precedente vinculante, a lei incorre em inconstitucionalidade material ao contrariar frontalmente o artigo 231 da Constituição Federal, dispositivo que constitui o coração do regime jurídico dos direitos territoriais indígenas. O texto constitucional reconhece que os povos indígenas possuem direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esses direitos não decorrem de concessão estatal e não dependem de comprovação em data específica, são direitos pré-existentes. A lei, ao condicionar o reconhecimento territorial à presença física dos povos indígenas em 5 de outubro de 1988, esvazia esse conteúdo originário e transforma um direito pré-existente em um direito condicionado. Isso é incompatível com a Constituição e ignora a história de violência, expulsão e remoções forçadas sofridas pelos povos indígenas. A Constituição é clara. A demarcação não cria direitos, apenas reconhece aqueles que já existem. A lei inverte essa lógica ao impor condicionantes probatórias e temporais que transformam a demarcação em ato constitutivo, atribuindo ao Estado o poder de negar direitos originários. Essa inversão viola o artigo 231 e subverte a proteção constitucional reforçada conferida aos povos indígenas. Ao reintroduzir elementos do marco temporal, a lei reduz o alcance da proteção constitucional e viola o princípio da vedação ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Excelências, há uma incompatibilidade estrutural entre o artigo 231 e o marco temporal. O Constituinte reconheceu que a relação dos povos indígenas com suas terras é ancestral e contínua. A lei busca impor um corte artificial, ahistórico e antijurídico. A essência da lei é incompatível com a Constituição, por isso, insustentável de interpretação conforme ela. Excelentíssimos senhores ministros, a Constituição consagrou um pacto civilizatório com os povos indígenas, reconhecendo sua dignidade, sua existência e seus direitos originários. A lei rompe esse pacto, viola o artigo 231 e contraria precedente vinculante e aprofunda vulnerabilidades históricas. Por essas razões, nos manifestamos pela declaração da inconstitucionalidade integral
da Lei 14.701 de 2023, reafirmando-se o entendimento firmado no tema 1031 desta Suprema Corte e restaurando a integridade do sistema constitucional de proteção dos povos indígenas. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, Vossa Senhoria. Assim encerramos a fase das sustentações orais e, portanto, o julgamento ficará suspenso e proclamo o resultado provisório na ação declaratória e constitucionalidade 87 e nas